Hoje a gente vai explorar uma ideia que está escondida numa frase muito, mas muito simples. Só que essa frase guarda uma lição assim profunda sobre como a gente enxerga o mundo e, claro, como a gente enxerga as outras pessoas. É quase como uma chave para entender a realidade de um jeito completamente novo. E a frase é essa aqui: ponto de vista é a vista de um ponto. Parece um jogo de palavras, né? Quase um trava-línguas. Mas se a gente parar para pensar de verdade, essa ideia muda o jeito como a gente entende, bom, tudo. Toda vista, tudo aquilo que a gente percebe, depende totalmente do ponto de onde se está olhando. E esse pequeno detalhe, como a gente vai ver, muda o jogo inteiro. E a partir dessa frase que a gente chega numa verdade psicológica fundamental. Aquilo que a gente chama de realidade não é uma coisa fixa igual para todo mundo. Na verdade, é uma construção única, pessoal, montada dentro da mente de cada um de nós. Então, vamos mergulhar no nosso primeiro grande conceito. A ideia de que a gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos. O que isso quer dizer? Que a gente não é uma câmera passiva, só gravando o que acontece. Nós somos, na verdade, intérpretes ativos de tudo. Pensa só nessa diferença. De um lado, existe o mundo objetivo, cheio de informação bruta, de dados puros. Do outro, está a nossa percepção. O nosso cérebro não só capta esses dados, ele interpreta, ele compara com as nossas memórias, preenche as lacunas e decide o que é importante e o que não é. O resultado, uma versão totalmente personalizada dos fatos. É uma situação super comum, né? Duas pessoas vivem a mesmíssima experiência juntas. Uma festa, um filme, uma viagem. E depois, cada uma conta uma história totalmente diferente. Isso não acontece porque uma delas está mentindo. Acontece porque cada uma olhou do seu próprio ponto. E por isso, teve uma vista completamente diferente. Mas o que é esse ponto, afinal? Bom, não é um lugar físico, claro. É um lugar simbólico. É um conjunto de tudo que forma a gente. As nossas experiências de vida, os nossos valores, aquilo em que a gente acredita, o que a gente sente. Tudo isso junto cria uma espécie de lente através da qual a gente enxerga o mundo. E essa lente é única para cada pessoa. Por exemplo, alguém que já passou por muitas perdas pode acabar vendo o futuro com mais cautela. Outra, que cresceu num ambiente super competitivo, talvez enxergue as relações como desafios a serem vencidos. E quem viveu cercado de empatia tende a haver mais chances de conexão, sabe? O nosso ponto de vista não está nos olhos, ele está na nossa história. E entender isso, de verdade, nos leva direto para o coração da empatia. Porque se cada pessoa tem uma vista a partir de um ponto único, a empatia é exatamente isso. A habilidade de tentar, por um instante que seja, visitar o ponto do outro para entender a vista que se tem de lá. Na psicologia, a ferramenta para fazer isso tem até nome. Se chama teoria da mente. É a nossa capacidade de supor o que está se passando na cabeça de outra pessoa, de imaginar os pensamentos, os sentimentos, as crenças dela. É o que permite que a gente mude de ponto, mesmo que só por um momento, e tenha uma vista completamente nova. Pensa numa discussão qualquer. É natural a gente defender o nosso lado porque, do nosso ponto, ele parece ser o mais lógico, o mais verdadeiro. Mas, e se a gente fizesse uma pausa para pensar que a outra pessoa vem de um lugar diferente, com os próprios medos, com as próprias experiências que a gente nem imagina? Nesse momento, a gente para de só ouvir e começa a tentar enxergar com os olhos dela. O grande psicólogo humanista Carl Rogers resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse que a verdadeira compreensão exige que a gente entre no mundo do outro sem o nosso próprio julgamento, só com a intenção de estar presente e entender. Isso é empatia na sua forma mais pura. E a consequência de praticar isso é poderosa. A gente começa a perceber que a maioria das verdades que a gente defende com unhas e dentes não são tão absolutas assim. Elas são contextuais. Elas dependem totalmente do ponto de onde são vistas. Agora, vamos trazer essa discussão para um desafio muito, muito atual. Como essa ideia de múltiplos pontos de vista se encaixa na era das redes sociais, onde os algoritmos têm um papel tão gigante na nossa vida? O funcionamento básico é bem simples, na verdade. Os algoritmos observam o que a gente consome, o que a gente curte, o que a gente compartilha. E com base nisso, eles entregam mais conteúdo parecido com o que a gente já acredita. Basicamente, eles nos dão mais do mesmo. Isso acaba criando um ciclo vicioso, sabe? Um loop de feedback. Quanto mais a gente vê as nossas próprias ideias sendo repetidas, mais certeza a gente tem de que está certo. O nosso ponto de vista vira menos uma perspectiva e mais uma fortaleza, cada vez mais rígida, mais fechada.
E o resultado disso pode ser, sinceramente, desastroso. A gente vai perdendo a capacidade de entender que outra pessoa pode ter uma vista super válida a partir de um ponto diferente do nosso. A intolerância cresce porque a gente simplesmente para de ser exposto a visões diferentes. Certo, então, como é que a gente pode aplicar essas ideias no nosso dia a dia para lutar contra essa tendência e, de fato, ampliar a nossa visão? Vamos ver algumas práticas que são simples, mas que podem transformar tudo. A primeira prática é lembrar que toda opinião nasce de uma história de vida. Tentar entender essa história é o primeiro passo. Depois, antes de reagir a uma opinião que é diferente da nossa, vale a pena fazer uma pausa e se perguntar: peraí, de que ponto eu estou vendo isso? E por fim, talvez o mais importante, aceitar que ver de um jeito diferente não significa estar errado, significa apenas ver de outro lugar. Isso abre um espaço enorme para o diálogo e para o aprendizado. E olha, embora essas práticas pareçam pequenas, o impacto delas é gigante. Elas ampliam a nossa mente, trazem mais paz para as nossas interações e tornam os nossos relacionamentos muito mais profundos e compreensivos. E isso nos traz de volta à lição principal, que está resumida nessa metáfora belíssima. A paisagem lá fora não precisa mudar para a nossa experiência dela mudar. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é mudar o nosso ponto de observação interior para enxergar algo completamente novo no mundo e em nós mesmos. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. De onde vêm as nossas certezas mais absolutas? De que ponto elas estão sendo vistas? Talvez o grande segredo não seja só olhar para fora, mas perceber, antes de mais nada, de onde é que a gente está olhando.